Bem-vindos, bem-vindas à Escola Brasileira de Direito Virtual. Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Que prazer e quanta honra em poder contar aí com a sua presença, com a sua participação. Primeiramente te convido, se inscreva no canal, fortalecendo aí, favorita. Vamos entreter, interaja bastante. Vamos agora ao seu direito à informação. Mantenha-se atualizadíssimo e informadíssimo acerca de questões, novidade, todo o arcabouço jurídico. Depois de fazermos esse giro, de percorrermos a terra, agora pisamos em solo, direitinho agora em terra. Vamos agora ao seu direito administrativo. E vamos conhecer e identificar alguns aspectos interessantes e fundamentais acerca desse conceito do direito administrativo, segundo a doutrinadora Ellen Lopes Meireles, que afirma que o direito administrativo é o conjunto harmônico de princípios que rege os órgãos, os agentes, as atividades públicas tendentes a realizar a concreta, direta e imediatamente os fins desejados do Estado. Segundo Maria Silvia de Pedro, no direito administrativo, o que quer dizer? Que tem por objetivo o ramo do direito público é o objeto, os órgãos, agentes e pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. A atividade não contenciona que exerce os bens de que utiliza para a consecução de seus fins de natureza. Vamos entender agora. O direito administrativo, ele tem várias formas distintas, dependentes, de conotação do autor da obra a ser enfocado. Entretanto, pertence ao ramo do direito público, ou seja, submetido principalmente às regras de caráter público, tal qual o direito constitucional e tributário. É considerado direito não codificado, aquele que não está legislado, não está codificado, pois não pode ser resumido em uma única lei, e sim em várias leis específicas chamadas de legislação esparsa. Temos, entre elas, a lei de licitações, lei de improbidade administrativa, lei de processo administrativo. O direito administrativo pátrio não contencioso, ou seja, não existe a previsão legal de tribunais e juízes administrativos ligados ao poder judiciário, em face do princípio da jurisdição, onde a Constituição de 88 concede a esse poder a atribuição típica para os litígios. Entretanto, senhor, os princípios que levam esse nome por estar previsto na Constituição são princípios infraconstitucionais na própria Constituição, no seu artigo 37. Entretanto, as fontes do direito administrativo, temos entre a fonte, primeiro, a lei, segundo, doutrina, terceiro, a jurisprudência. A lei, que é o sentido amplo, a fonte primária do direito administrativo. Já a doutrina, ela é formada pelo teórico de princípios aplicáveis ao direito administrativo. Vamos encontrar os princípios em toda a esfera do direito e de demais outros ramos do direito. Esses princípios que vai fazer uma adequação para a interpretação de uma exegese dentro do próprio código. Muitas vezes ele é seco demais e é necessário ter os princípios para dar aí um tom a mais para a interpretação de quem vai fazer o uso, vai lançar mão dessa interpretação, vai lançar luz dessa interpretação. Entretanto, senhores, o regime jurídico é utilizado para designar, em sentido amplo,
o regime de direito público. Podemos destacar as normas de natureza pública, por conceder à administração algumas prerrogativas, quanto oferece o agente público, dentre outras atribuições, o poder de polícia, no qual há a utilização do poder de coagir o administrado e aceitar a imposição da vontade do Estado através de uma limitação do direito subjetivo do particular. Pode aplicar aqui algumas restrições e deve estar vinculado à finalidade pública. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado, porque a administração ela interfere em alguns atos do interesse privado. A administração coloca em pé de desigualdade em face do particular, tendo em vista o fato desta poder impor a sua vontade, que representa o interesse da coletividade. Entretanto, entre os regimes jurídicos, temos o direito público, as suas prerrogativas, as suas restrições e a supremacia do interesse público. Entre os princípios constitucionais da administração, da máquina da administração pública, temos a famosa expressão LIMP, que significa, primeiro, a letra L, legalidade, I, impessoalidade, M, moralidade, P, publicidade e eficiência. É a palavra LIMP. Entretanto, entre esses princípios, podemos analisar que o princípio da impessoalidade, por exemplo, o agir da administração pública não se confunde com a pessoa física de seu agente. Esse age com a lei, tendo esta a característica de ser genérica. Entretanto, segundo L. Lopes Meirelles, o princípio da impessoalidade pode ser considerado como sinônimo, em que impõe o administrador público que só pratica o ato para o seu fim legal. Entretanto, a impessoalidade se confunde muitas vezes com o conceito do princípio de isonomia, que é de igualdade social, no qual fica vedada a prática de ato administrativo sem interesse público ou conveniência para a administração, visando unicamente satisfazer o que interesses privados, por favoritismo ou perseguição dos agentes governamentais, sob forma do desvio de finalidade, configurando-se não no próprio princípio da isonomia. Entretanto, o princípio da publicidade diz respeito ao que? A imposição legal da divulgação no órgão oficial Diário da União, no Diário de Minas, no Diário Oficial de Município, do ato administrativo como regra geral, no intuito de conhecimento do conteúdo pelo administrativo. Os atos administrativos necessitam de divulgação oficial para serem válidos. Existem exceções, onde esta publicidade será dispensada, conforme previsto no artigo 5º e no inciso 40 da Constituição Federal. São assuntos de segurança nacional, são assuntos de investigações policiais, são assuntos de interesses de superior da administração pública. Esses não poderá ser publicado. Entretanto, o princípio da eficiência, não previsto no texto constitucional original da Constituição, tal princípio foi o único acrescentado à Constituição através da Emenda 19 de 98, que trata da reforma administrativa do Estado. Entretanto, o princípio da eficiência implantou-se no Brasil a administração pública gerencial, as avaliações periódicas de desempenho que geram a estabilidade flexível do servidor e o contrato de gestão. Os princípios já infraconstitucional da administração pública, temos aí a supremacia do interesse público, a presunção de legitimidade, a continuidade do serviço público, a isonomia ou igualdade, a razoabilidade e proporcionalidade.
e a motivação são os princípios infraconstitucionais. Entretanto, temos também a ampla defesa e contraditório, a indisponibilidade e o poder-dever, a autotutela e segurança jurídica. A supremacia de interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado ou individual. Isso ocorre devido ao fato do Estado defender o interesse da coletividade quando pratica os atos administrativos, e não apenas o interesse de um único administrado. A presunção já de legitimidade, também para alguns autores, a esta presunção de legalidade, partimos do pressuposto que os atos administrativos praticados pelo Estado, ao serem emitidos, devem estar de acordo com a lei vigente, mas nem sempre esta é a realidade dos fatos. Pois, em muitas maneiras, em muitas hipóteses, o que temos são atos administrativos praticados em desacordo com os seus requisitos. Entretanto, senhor, já o princípio da continuidade do serviço público, os serviços públicos oferecido pela administração pública à coletividade deve ser prestado de maneira contínua, sem interrupção, não podendo ser suspenso sem a comunicação prévia dos atos pertinentes aos administrados. Esse princípio limita o direito de greve do servidor. É o que está previsto no artigo 37, inciso 7º da Constituição. Mas o assunto ainda aguarda regulamentação legal. Para o militar, a proibição expressa de greve. O princípio da isonomia ou igualdade, a administração pública impõe o que a vedação de qualquer espécie de favoritismo ou desvalia em proveito ou detrimento de alguém. Entretanto, senhor, já o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, o próprio nome já diz, tem que ser razoável e proporcional, de modo que evitar restrições desnecessárias ou abusivas por parte da administração pública, com lesão aos direitos fundamentais, ou seja, veda o que a imposição pelo poder público de obrigações e sanções em grau superior, àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público. Entretanto, senhor, já o princípio da motivação, com base nesse princípio, exige do administrador público a indicação de fundamentos de fato de direito que motivam as suas ações. Entretanto, senhor, a ampla defesa e o contraditório no âmbito da administração pública é o de oferecer aos administrados a garantia de que serão surpreendidos com restrições à sua liberdade sem as cautelas pré-estabelecidas para sua defesa. A indisponibilidade ou poder-dever. A administração não pode dispor livremente do seu patrimônio aquilo que não lhe pertence, pois, na verdade, os bens públicos pertencem a toda a coletividade, sendo o Estado apenas o seu gestor, exercendo aqui a tutela desses. Já a autotutela digamos que o Estado tem o dever de fiscalizar a emissão dos seus atos administrativos. Para isso, conta com um mecanismo que possui 3 espécies de controle: a anulação, a convalidação e a revogação. A anulação do ato administrativo, esta faz em virtude da existência de uma ilegalidade, uma ilicitude, ou seja, de um vício insanável, que não pode ser suprido, tendo em vista a ausência de um requisito fundamental para deste ato, cuja competência, finalidade ou forma, quando a administração pública detectar a existência de um ato administrativo possível de ser anulado. Entretanto, cabe ao Poder Judiciário, mediante a ação judicial, mandato de segurança, ação popular, ação civil pública, por provocação do interessado. Já na revogação, a administração pública revoga um ato perfeito, mas não mais conveniente nem oportuno
Para essa, trata-se de um ato discricionário com uma certa margem de opção, escolha, faculdade somente própria. A administração pública poderá revogar os seus atos, não recaindo esta possibilidade sobre o Poder Judiciário. Já na convalidação, convalidar significa ou quer dizer consertar, suprir uma audiência. A administração pública pratica um ato administrativo que contém um vício sanável. E um desses requisitos de formação do motivo ou objeto, ou seja, comete uma ilicitude passível de ser punida. A convalidação se faz de forma discricionária. Somente a própria administração pública poderá convalidar os seus atos, não recaindo esta possibilidade sobre o Poder Judiciário. O princípio da segurança jurídica o objetivo é vedar a aplicação retroativa de norma e interpretação de lei no âmbito da administração, conforme o parágrafo único do artigo 2º da Lei 9.784 de 99, nos processos administrativos serão observados, entre os outros critérios de inciso 8º, a interpretação da norma administrativa de forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de norma de nova interpretação. Entretanto, o princípio justifica pelo fato de ser comum na esfera administrativa a mudança de interpretação de determinadas normas legais, afetando situações já reconhecidas e consolidado na vigência de orientação anterior. A organização da administração, quando falamos em organização, devemos emprestar-lhe um sentido amplo, além de seu significado: executar, servir, dirigir, gerir. Entretanto, a administração pública direta é também chamada de administração pública centralizada. Existe em todos os níveis da esfera do governo federal, estadual, distrital e municipal, em seus poderes executivo, legislativo, judiciário. Em si a própria administração. Esses órgãos são despersonalizados, ou seja, não possuem personalidade jurídica própria. Portanto, não são capazes de contrair direitos e obrigações por si próprios. Os órgãos não passam de simples repartições internas de retribuições e necessitam de um representante legal, um agente público, para constituir a vontade de cada um deles. Onde há desconcentração administrativa, vai haver o que? Hierarquia. Onde há desconcentração administrativa, vai o que acontecer? Vai haver hierarquia. Quando há desconcentração, é porque foi criado órgãos de acordo com a lei. Quando há descentralização, é que esse mesmo órgão, ele criou outros. Entretanto, os órgãos atuam nos quadros vinculados. Entretanto, já a administração indireta, a administração pública indireta ou descentralizada é a atuação estatal de forma indireta, a prestação do serviço público que se dá por meio de outras pessoas jurídicas distintas da própria entidade pública. Ocorre que o Estado cria uma entidade, pessoa jurídica, e ela transfere por lei determinado serviço público ou de utilidade pública. A descentralização de poderes, não há vínculo hierárquico entre a administração central e as entidades que recebem a titularidade e a execução desses poderes. Portanto, a administração, as entidades não são subordinadas ao Estado. O que existe na relação entre ambas é um chamado de controle com atribuições de fiscalização. Aqui é o poder descentralizado. É quando o desconcentrado descentraliza para outro, o poder para outro. Entretanto, são personalizadas entre essas entidades.
porém possui vontade e capacidade de exercer direitos e contrair o que? Obrigações por si próprio. São elas as autarquias, as empresas públicas, sociedade e economia mista e fundações públicas. As autarquias é uma entidade integrante de administração indireta, criada pelo próprio governo através de uma lei específica. Lei ordinária que trata de um termo pré-determinado para exercer uma função típica, exclusiva do Estado. Temos entre elas aí, as autarquias, temos INSS, UFMG de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais, o IBAMA, podem ser federais, estaduais e municipais. Entretanto, as autarquias são pessoas jurídicas de direito público. Na autarquia é possível ser adotada dois regimes jurídicos de direito, o estatutário, em que o servidor público ocupa um cargo regido pelo estatuto, ou seletista, em que o empregado público ocupa emprego público pelas leis trabalhistas, CLT. Seu próprio patrimônio é próprio, pertence à própria entidade e não a um ente político que criou. Trata-se de um patrimônio distinto do governo com um fim específico determinado em lei. As empresas públicas com personalidade jurídica de direito privado integram a administração pública indireta, que exerce funções atípicas, normas que nesta entidade são em maioria de direito privado proveniente do Código Civil Brasileiro. São autorizados por lei específica a funcionar como prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividades econômicas. Além desta autorização, é necessário o registro dos seus estatutos sociais no cartório público competente, cartório de registro de pessoas jurídicas. A prestação de serviço público exerce atividades essenciais, serviço de postagem e aéreos, correio, infraero, para a coletividade. As exploradoras de atividades econômicas, temos que fornecem serviços não essenciais, serviços bancários, Caixa Econômica Federal. Seu capital social é integralizado exclusivamente com recursos públicos, podendo esses recursos serem provenientes de entes políticos distintos. Por exemplo, é possível uma empresa pública ser formada por recursos federais, estaduais e municipais. Qualquer forma societária permitida em lei, a sociedade anônima limitada só admite o regime de pessoal na forma seletista e seus contratos deverão ser preenchidos precedidos de licitação, porém esse procedimento poderá ser mais simplificado, licitação especial. Seu patrimônio é próprio, ou seja, pertence à própria entidade e não ao ente político que o criou. Trata-se de um patrimônio distinto do governo. Sociedade e economia mista são empresas com personalidade jurídica de direito privado, integrantes da administração pública indireta que exercem função típica. As normas que incidem nessa entidade são, em sua maioria, de direito privado. Seu capital social é constituído por recursos públicos e privados. Esse patamar, pelo menos 51% das ações com o poder de voto. Assim, o governo sempre manterá o controle desses entes. Assim, são autorizados por lei específica a funcionar como prestadora de serviços públicos. Temos a Copasa, CEMIG e outras exploradoras de atividade econômica, o Banco do Brasil. Além disso, a autorização é necessário o registro do seu estatuto social no cartório público competente, cartório civil de registro de pessoas jurídicas. São patrimônio próprio, ou seja, pertence à própria entidade e não ao ente político que criou. Trata-se de um patrimônio distinto do governo. As fundações públicas, esse patrimônio da administração pública indireta, formada por um patrimônio personalizado, destacado por um fundador, no caso de fundação pública, vinculada a uma esfera de governo para uma finalidade específica. Não pode ter como fim o lucro. As fundações públicas
as fundações privadas, são regulamentadas pelo Código Civil, ou seja, por leis de direito privado, e não têm em seu patrimônio recursos públicos, portanto não compõem a administração pública indireta, razão pela qual não será objeto desse estudo. Entretanto, a exemplo, temos a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Ayrton Senna. As fundações públicas da administração pública indireta, quanto à sua natureza jurídica, temos muitas divergências doutrinárias. A posição majoritária reconhece, inclusive pelo STF, Supremo Tribunal Federal, é de que as duas são possíveis, tanto a fundação pública com personalidade jurídica de direito privado, quanto a fundação pública com personalidade jurídica de direito público. As fundações públicas de direito público admitem os dois regimes jurídicos de pessoal, tanto o estatuto, tanto o seletista. Em suma, o Estado pode criar fundações regidas pelo direito público ou autorizar por leis fundações regidas pelo direito privado. Já as entidades paraestatais são pessoas jurídicas de direito privado, que não fazem parte da administração pública direta nem indireta. Estão, na verdade, à administração, mas não pertencem lado a lado, sem contudo, esses entes de cooperação ou de terceiro setor. No primeiro setor está a própria administração pública indireta. No segundo setor estão as empresas da iniciativa privada. Ao terceiro setor encontra-se as entidades de cooperação e no quarto setor a economia informal. Entre as prestações de serviço à coletividade possui característica. Entretanto, surge para aí as necessidades sociais quanto à disposição, à efetividade e à celeridade dos serviços públicos. Não visam lucro, logo podem receber verbas públicas que implementam suas atividades e, por conseguinte, estão submetidas à fiscalização do Tribunal de Contas competente. Entretanto, não abrange a sociedade de economia mista, as empresas públicas, trata-se de pessoas privadas que exercem função típica, embora não exclusiva do Estado, como, por exemplo, o amparo aos hipossuficientes da assistência social de formação profissional. São aqueles órgãos criados com a letra S. Temos o SESI, o SESC, SENAI, SEBRAE e outros aí. O desempenho das atividades protelatórias do Estado de política dessas entidades que colaboram com o Estado, faz com que as mesmas se coloquem próximas ao Estado, paralela a ele. Entretanto, são entidades de apoio, em especial as fundações privadas, associações e cooperativas, chamado de organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público. Quanto ao Conselho de Ordem, seus antigos serão considerados como autarquias, OAB, CLEA, atualmente são considerados como integrantes do terceiro setor, portanto, paraestatais. As paraestatais se dividem em serviço autônomo, também chamado como Sistema S, SESC, SEBRAE, SENAI, SENAC, SEBRAE, colaboram com o Estado, mas não integram a administração direta e nem indireta. Entretanto, os serviços sociais autônomos são todos aqueles instituídos por lei com personalidade de direito privado para ministrar assistência ou ensino a certas categorias sociais ou grupos profissionais sem fins lucrativos. Tem como objetivo fomentar as várias categorias profissionais. Pode receber recursos orçamentários. Estão sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas. Entretanto, as organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades estatutárias sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica e ao desenvolvimento tecnológico.
Para obter a qualificação de organização social, não integram a administração indireta e colaboram através de um contrato de gestão firmado entre o poder público e o ente privado, na qual garante-se ao ente contratado uma série de privilégios. Entre eles temos a destinação direta de recursos orçamentários e bens necessários ao cumprimento do contrato de gestão, dispensa de licitação nos contratos de prestação de serviços celebrados entre a administração pública e a organização. Temos a seção especial de servidores públicos. Como exemplo, as OS pode citar a Fundação Assistencial Roquete Pinto, a organização de sociedade civil de interesse público. São pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cooperadoras com o Estado. O termo de parceria ao invés de contrato de gestão. A principal diferença se dá no momento do contrato, pois a função é a mesma. No termo de parceria não existe cessão de servidores, transferência de bens públicos ou dotações orçamentárias. A exemplo temos a Fundação Ponto Terra e a Associação de Crédito Popular. As agências administrativas públicas fazem parte da administração pública e são compostas por entidades da administração pública indireta, como as autarquias, as fundações públicas, e pode sofrer uma subdivisão em agências reguladoras e agências executivas. Já as reguladoras são autarquias especiais que controlam, disciplinam e gerenciam, normatizando as suas atividades reguladoras. Ela não tem poderes de criar leis, modificando o nosso ordenamento jurídico, autonomia política. Entre o regime de pessoal deverá ser estatutário e não adstrita à Lei 8.666 de 93, Lei de Licitações. São exemplos a Anatel, Telecomunicações, ANEEL, Energia, ANAC, a Aviação Civil, Anvisa, Vigilância Sanitária. Já as agências executivas são formadas por autarquias ou fundações públicas que celebram com o poder público um contrato de gestão através de contratos, executam um plano estratégico de modernização. O status de agência executiva é temporário e durará enquanto durar o contrato de gestão. O processo licitatório mais simplificado temos como exemplo o Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia. Entretanto, os agentes delegados ou delegatários do serviço público são empresas privadas, mas nada impede a delegação às entidades de administração pública indireta. A delegação pode ser feita sob as modalidades de concessão, permissão ou autorização, de acordo com o artigo 21 da Constituição Federal, no seu inciso 7º, que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Entretanto, de acordo com a Lei 8.987, disciplina o regime de concessão e permissão de prestação de serviços, previsto no artigo 175 da Constituição. Veja o que dispõe o artigo 2º da Lei Infraconstitucional. No inciso 1, pode conceder à União, o Estado, o Distrito Federal ou o município em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não de execução de obra, objeto de concessão ou permissão. Temos outros incisos, aí você pode ver na sua Constituição, na mamãe constitucional, no artigo 175 da Constituição de 88. Segundo a concessão, ela é uma delegação contratual. O ajuste desse direito é bilateral, que significa das duas partes. É oneroso esse contrato, é comutativo e realiza intuito personae. Com isso se afirma que essas imposições administrativas necessitam a formulação do ajuste, dentre as quais a autorização governamental,
a regulação e licitação. A concessão do serviço público é o contrato administrativo pela qual a administração pública delega a outra a execução de um serviço público, para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco. A concessão de serviço público precedidos de obra pública é o contrato administrativo pela qual o poder público transfere a outra execução de uma obra. A mesma característica da concessão, quais sejam, só acontece com pessoas jurídicas e com prazo determinado, é condicionado ao quê? A serviço público de titularidade do Estado. O poder concedente só transfere ao concessionário a execução do serviço, através da licitação, na modalidade concorrência, o concessionário executa o serviço em seu próprio nome. Já faz jus ao recebimento de remuneração do serviço, o preço único. A responsabilidade do concessionário é objetiva. O concessionário poderá proceder às desapropriações necessárias mediante a outorga de poderes por parte do concedente. Então pode exercer aí desapropriações através aí representando o poder que foi destacado. Entretanto, esses acordos de princípios públicos e finalmente o poder concedente pode sempre que julgar necessário intervir, fiscalizar e prestação de serviço. Então, o poder concedente ele pode proceder com uma rodovia dentro de uma fazenda, dentro de uma legalidade razoável. Para alguns doutrinadores, um conceito tradicional, o poder público e o particular, pessoa física ou jurídica, tem caráter mais precário do que a concessão, poderá ser revogado a qualquer momento. Por exemplo, em princípio, a permissão não exige autorização e é um contrato de adesão de ato unilateral com prazo determinado. Já a autorização é um ato unilateral, decreto ou portaria precário e discricionário da administração. Acontece em casos excepcionais. Entretanto, no caso, por exemplo, de interesses coletivos instáveis ou emergências transitórias, para evitar o que? Fraudes, a regra geral é contratos de concessão ou permissão. Exemplo, a única ambulância de um município que se quebra, não é razoável fazer uma licitação ou contrato de concessão ou permissão para suprir um problema, uma vez que se trata de uma situação emergencial. Nesses casos, o mais adequado seria um contrato de autorização. Acontece em serviços simples de um determinado valor específico. Temos aí algumas características. Podemos analisar que a concessão ela tem um caráter mais estável. Ela exige autorização legislativa. Essa licitação só pode ocorrer por concorrência. Ela tem formalidade por contrato, tem um prazo determinado, só para pessoas jurídicas. Já a permissão, ela tem um caráter mais precário. Não exige autorização legislativa em regra, licitação por qualquer modalidade, formalizado por contrato de adesão, pode ser por prazo indeterminado, para pessoas jurídicas ou físicas. Já a autorização, ela tem um caráter muito precário. Não exige autorização legislativa em regra. A licitação dispensada, inexigível. As formalidades por contrato de adesão, a portaria ou decreto de seu prazo determinado, pessoa jurídica ou física. O direito administrativo ele é bastante amplo e expansivo. Dentre eles, temos alguns regimes constitucionais do agente público. Agente público são sujeitos que servem ao poder público como instrumento expressivos de sua vontade ou ação, ainda quando façam apenas ocasionais ou por alguns episódios, como fosse uma série. Determinado pessoa é agente público, mesmo não sendo remunerado de forma voluntária ou não,
ou sendo chamado, mesmo não ganhando, ele é considerado agente público. Entretanto, os agentes públicos são todas pessoas físicas incumbidas definitivamente ou transitoriamente, de maneira temporária. Os agentes desempenham algumas funções. Os agentes públicos se dividem em agentes políticos, honoríficos, delegados, credenciados, administrativos, especiais e militares. Os políticos, ele tem um mandato político, assessores diretos, honoríficos, jurados, mesários, eleitorais, delegados, concessionários, permissionários, autorizatários, credenciados representam o Estado, administrativos, estatutários, seletistas e temporários. Administrativos especiais, temos os magistrados, os membros do Ministério Público e Tribunal de Contas, militares, federais e estaduais. Nesse sentido, os agentes públicos são os formadores da vontade superior do Estado, que ocupam lugares estratégicos na administração. Temos no Poder Executivo e no Legislativo. São os chefes do Poder Executivo. Temos aí nas esferas o presidente, governadores, prefeitos, seus assessores diretos, ministros e secretários, deputados federais, estaduais e distritais, senadores, vereadores. A forma de investidura é por eleição, salvo para os cargos de ministros e secretários que são de livre escolha do chefe do executivo e provido mediante nomeação. Os agentes públicos honoríficos são aqueles cidadãos que, por merecimento, reputação ilibada e conhecimentos técnicos, são convocados, designados ou nomeados para desempenhar transitoriamente uma função pública. Empregadício não possui qualquer vínculo empregatício ou estatutário com o Estado. Como exemplo, podemos citar aí os mesários eleitorais, jurados, comissionários de menores. Agentes públicos delegados, entretanto, são particulares que recebem incumbência de execução de determinada atividade, obra ou serviço e realizam em nome próprio por sua conta e risco, mas segundo as normas do Estado e sob a permanente fiscalização dos delegados. Por exemplo, esses agentes não são servidores públicos nem honoríficos, nem representantes do Estado. Constitui uma categoria à parte de colaboradores do poder. São concessionários, permissionários, autorizatários, os serventuários de ofícios ou cartórios não estatizados, os leiloeiros. Agentes públicos credenciados são aqueles que representam o que a administração pública, a prestação de determinados serviços mediante remuneração do próprio poder público. São, por exemplo, os hospitais particulares credenciados para atender pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Os agentes públicos administrativos, por exemplo, compreende entre essas espécies, temos o estatutário, servidor público no sentido estrito sensu, o seletista, empregado público, os temporários, que são os contratados. Existem aí essas interpretações: estatutário, servidor público, seletista, empregado público, temporário, que são os contratados. O servidor público estatutário são pessoas físicas que ocupam cargo público mediante concurso público e estão sujeitas ao regime estatutário estabelecido pela lei. O servidor público seletista, ele é regido pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. O serviço público temporário são aqueles que são contratados de forma temporária. Digamos, para ser vigia da escola, para ser professor da escola, na área administrativa, ele vai exercer aí de caráter temporário. Agentes públicos especiais. Coloca-se os agentes públicos especiais dentre essas categorias. Por exemplo, todos os cargos vitalícios são ocupados por agentes públicos, porém esses também ocupam cargos em comissão, como os ministros de Estado. A esses agentes públicos ocupam cargos vitalícios, ou seja, só poderão ser destituídos
dos mesmos por sentença transitada em julgado, por sentença judicial. São os magistrados, membros do Ministério Público, procuradores e promotores e membros do Tribunal de Contas, ministros e conselheiros. Entretanto, coloca esta categoria de forma distinta dos agentes públicos, uma vez que o vínculo de definitividade é privativo dos agentes administrativos. Os militares são pessoas físicas que prestam serviço às Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, às polícias militares e o Corpo de Bombeiro. Eram considerados espécies de servidores públicos. Atualmente são considerados espécies de agentes públicos, regidos por estatuto próprio da Corporação Militar. Faz jus a privilégios, como o 13º, férias anuais, remuneradas, licença gestante, licença paternidade, salário família, assistência gratuita aos filhos e dependentes, desde o nascimento até 6 anos de idade em creches pré-escola. Por outro lado, estão sujeitos às normas privativas de servidores públicos, como, por exemplo, teto salarial, limitações, forma de cálculo dos acréscimos salariais e irredutibilidade de vencimento, mas possui característica típica de regime pautado pela hierarquia. Os cargos públicos é o local na estruturação que ocupam suas atribuições retributivas por pessoa jurídica de direito privado e criado por lei, quando concernente aos serviços auxiliares legislativos. Entretanto, os cargos públicos podem ser classificados quanto ao provimento em cargos efetivos e cargos comissionados, em comissão de confiança, e quanto à qualificação em cargos de nível técnico e cargo de nível científico. O cargo público efetivo necessariamente tem que haver o pressuposto básico do concurso. Todo servidor estável é necessário e efetivo, mas nem todo servidor é estável. Isso é porque é simples. O fato de ter ingressado mediante concurso público efetivo não quer dizer que esteja estável no cargo. Porém, para ser estável, o servidor necessariamente ingressou na administração por concurso público. No caso de ato ilícito praticado pelo servidor público efetivo, estará sujeito à pena de demissão e perda do cargo. Cargo público comissionado ou de confiança são cargos de livre nomeação e exoneração. Portanto, são cargos precários, que não têm qualquer estabilidade, independente do tempo de serviço do comissionado, independe de concurso público para sua lotação. Tanto os servidores públicos quanto os particulares podem ocupar cargo em comissão. Os comissionados exercem função de direção, chefia e assessoramento, chefe de cartório, assessor de desembargadores. Entretanto, o cargo público, nível técnico, o candidato deverá ter o 2º grau completo ou curso profissionalizante. Em determinados cargos, a exigência poderá corresponder ao nível superior. Cargo público de nível científico, ter no mínimo o 3º grau completo. Engloba aí pós-graduações, mestrado, doutorados, MBAs e outros. As funções de confiança ou função comissionada, somente o servidor público efetivo poderá exercer função de confiança. Regime estatutário e livre nomeação de exoneração. Entretanto, senhor, cuidado para não confundir a função de confiança exercida exclusivamente pelo servidor estatutário com a função pública do contratado, local na estrutura da administração pública ocupado pelo temporário, vinculado ao quê? Ao regime administrativo especial. Entretanto, vale dizer que suprimiu a obrigatoriedade de um único regime para todos os servidores. Não é mais obrigatório. O regime estatutário, podemos dizer que é um regime que tem o principal foco no servidor público em sentido estrito. O regime seletista está vinculado ao Estado por meio de legislação trabalhista. Tal regra não gera estabilidade para o empregado público. O regime administrativo especial, ao invés de simplesmente contrata os servidores que exercerão função pública sem ocupar cargo ou emprego público.
Essa contratação de pessoas físicas é temporária. Função pública contraditória e precária, ou seja, não há que se falar em estabilidade. Os contratados são chamados de servidores públicos temporários, ou simplesmente contratados e não estão vinculados nem a estatuto, nem à legislação trabalhista. Entretanto, senhor, de antemão, podemos analisar uma série de exigências que é expressa na Constituição, a imposição de efetividade do princípio constitucional do concurso público, como regra para admissões pela administração pública nos cargos efetivos e empregos públicos. As exceções devem ser vistas na própria Constituição. Com exceção, o ingresso no cargo mediante concurso público tem as nomeações para cargo em comissão. Os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições percentuais mínimas em leis, e as funções de confiança serão preenchidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Essas exceções ao princípio do concurso público destinam-se às suas atribuições de direção, chefia e assessoramento. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Entretanto, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes do cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Entretanto, no artigo 37 da Constituição, inciso 7º, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Entretanto, conforme a jurisprudência, já é pacificado o entendimento de que referente ao direito de greve não era auto-aplicável, aí principalmente nos serviços essenciais. Atenção! Proíbe o direito à greve a sindicalização aos militares federais, estaduais, distritais e dos territórios. A reserva do percentual de cargos públicos e pessoas portadoras de necessidades especiais da administração pública aplica-se a todos os poderes da República, independente do ente federativo. Esta reserva não dispensa dos portadores de necessidades especiais obrigatoriedade do concurso público, devendo ser aprovados, serem convocados, segundo a sua lista de classificação entre os mesmos. Entretanto, senhor, podemos tratar aí de alguns requisitos obrigatórios que vão legitimar algumas exceções. Trata, por exemplo, de excepcional interesse público a contratação de determinados tipos de servidores, aquela que é chamada de temporário, o contrato temporário. Trata-se de hipótese expressamente prevista em lei. Entretanto, mas podem ser fixados ou alterados por leis específicas a qualquer momento. O sistema remuneratório, ou remuneração em sentido amplo da administração pública direta e indireta para os servidores e empregados públicos da ativa, compreende os seguintes. Temos os vencimentos, constitui valor fixo, também chamado de base, e o definido por lei específica. Seu valor não pode ser inferior ao valor correspondente a um salário mínimo vigente. Os vencimentos constituem o somatório das parcelas fixas do vencimento e as vantagens, indenizações adicionais e gratificações. Detém a característica de ser variável devido à existência da parcela referente às vantagens dependente da situação pessoal de cada servidor. O subsídio é constituído em parcela única e pertinente como regra geral aos agentes políticos, membros do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, titulares de mandato eletivo em geral, membros do Ministério Público, da Advocacia Geral da União, dos Tribunais de Contas. Entretanto, o subsídio em nível de exceção poderão ser acrescentados verbas de natureza indenizatória e verbas de natureza social trabalhista. O salário pago aos empregados públicos da administração indireta regidos pela CLT,
titulares de empregos públicos. O sistema remuneratório para os servidores e empregados públicos da inatividade compreende as seguintes modalidades. Temos os proventos, constitui pagamento devido pela administração pública diretamente aos próprios agentes públicos, que são titulares desses benefícios previdenciários em decorrência de uma aposentadoria. Pensão constitui o pagamento de benefício previdenciário emitido a favor do dependente do agente público. Entretanto, senhor, no inciso da Constituição, podemos encontrar aí várias descrições que pode aí mencionar o teto geral da administração, que serve de referência para subtetos, chamado de teto genérico, mas de um teto específico, teto pertinente ao vencimento dos cargos pertencentes aos poderes que corresponde àqueles pagos pelo Executivo, como, por exemplo, podemos citar a hipótese ocupante de um cargo de auxiliar de administração, se estiver lotado no Poder Executivo e receber R$ 1.500 a título de vencimento, os ocupantes de outros cargos de auxiliar administrativo nos poderes legislativo e judiciário não poderão receber valor superior a este, mas idêntico sim. Entretanto, o que visa impedir são reajustes automáticos de vencimentos, o que ocorreria se, para fins de remuneração, um cargo ficasse vinculado a outro, de modo que qualquer acréscimo concedido a um beneficiário, ambos automaticamente, isso ocorreria se o reajuste de salário fosse vinculados a determinado índice, como de aumento de salário mínimo e de aumento de arrecadação, de títulos da dívida pública ou qualquer outro. Entretanto, senhor, nesse caso, por exemplo, relacionado à regra de irredutibilidade do subsídio do vencimento, não é absoluta. Assim será proibido invocar para manter remunerações que hoje superem o teto. Entretanto, pode ser adaptada aí a incidência do imposto de renda. Entretanto, todos os servidores de empresa nas quais o Estado tem a participação acionária, seja diretamente, seja por meio de suas entidades da administração indireta, as exceções somente admitem 2 cargos, emprego ou funções inexistentes. Qualquer hipótese tríplice de acumulação, a não ser que uma das funções não seja remunerada, outras exigências para a acumulação é a compatibilidade de horários nas atividades desempenhadas. A vedação de acumulação é de observância obrigatória aos Estados-membros e municípios. A administração fazendária, o Ministério da Fazenda e seus servidores fiscais, por terem relevante papel na administração pública, qual seja de orientar, coordenar, supervisionar os órgãos e entidades da administração federal, compreende nas áreas de sua competência a moeda, o crédito, a instituição financeira, a capitalização, poupança popular, seguros privados, previdência privada aberta, administração tributária, entre várias outras áreas, terá precedência sobre os demais setores administrativos. Também, senhores, vamos recapitular que as autarquias, bem como as fundações públicas e de direito público, são criadas por lei específica, lei ordinária, que trata de assuntos específicos, diferentemente as empresas públicas, a Sociedade de Economia Mista e a Fundação Pública de Direito Privado. Terão sua instituição autorizada por lei específica, devendo ainda serem registrados no cartório competente de registro de pessoas jurídicas. Quanto às fundações públicas, essas deverão ter suas áreas de atuação definidas por legislação complementar. Entretanto, senhor, podemos ainda dizer o que é pertinente também ao direito administrativo sobre a licitação pública. O legislador constitucional, visando a preservação e aplicação dos princípios da legalidade, igualdade, impessoalidade, moralidade, proibidade e da própria inlesividade do patrimônio público, determinou nesse inciso a regra da obrigatoriedade de licitação. Entretanto, conforme já observamos,
que a administração fazendária, Ministério da Fazenda e seus servidores fiscais, por terem relevante papel na administração, terão precedência sobre os demais setores administrativos e também poderão utilizar o compartilhamento de informações e cerca do administrativo constante em outros bancos de dados da administração pública, mediante convênio ou ato normativo específico. Entretanto, podemos analisar que o que trata na Constituição da República Federativa do Brasil sobre a suspensão dos direitos políticos, que caracteriza o que? Pela temporariedade de privação dos direitos políticos, a perda da função pública, que caracteriza pela demissão ou destituição do cargo, emprego ou função pública, a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, que é devolver o dinheiro aos cofres públicos, caracteriza pela impossibilidade do agente público dilapidar seu patrimônio a fim de burlar sua obrigação de ressarcir os cofres públicos, tudo na forma de gradação prevista em lei. A responsabilidade civil é de ordem patrimonial. A ação indenizável impõe que aquele que causa dano ao outro a obrigação de reparar, para que seja configurada exija ação ou omissão antijurídica contrária à lei, culpa ou dolo, relação de causalidade entre a ação ou omissão e o caso verificado e a ocorrência de um dano material ou moral. A responsabilidade administrativa, o servidor responde administrativamente pelos ilícitos administrativos, falta, função, definidos na legislação estatutária. Entretanto, a responsabilidade penal, o servidor responde penalmente quando pratica crime ou contravenção, tipificada na legislação, que tem como requisito a ação ou omissão antijurídica e típica, ou seja, corresponder ao tipo, modelo de condutas definido na lei penal como crime ou contravenção, dolo ou culpa, sem possibilidade de haver hipótese de responsabilidade objetiva, relação de causalidade, dano ou perigo de dano. Nem sempre é necessário que o dano se concretize. Entretanto, a administração pública brasileira adotou a teoria do risco administrativo. O que é teoria do risco administrativo? É a responsabilidade civil. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem terceiro, assegurando que o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Responsabilidade subjetiva ocorre no agente público, trata de uma responsabilidade objetiva em relação ao Estado e subjetiva em relação aos agentes públicos. O que é uma responsabilidade objetiva? É aquela que independe de culpa, o Estado vai responder, e é aquela que é subjetiva, que depende de culpa comprovada. A responsabilidade civil objetiva, o Estado reclama a ocorrência dos seguintes requisitos. Exemplo, a responsabilidade civil objetiva, temos o evento danoso, a ocorrência do dano. Temos o nexo causal, a relação entre o dano, e o agente público que o praticou. Terceiro, ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, culpa exclusiva da vítima. Temos também a teoria do risco administrativo, que vai ser levada em consideração a natureza dos serviços públicos prestados, está sujeito a atos administrativos praticados por seus agentes, que possam causar danos materiais e morais aos administrados. A culpa é exclusiva. Nessa hipótese, a vítima contribui exclusivamente para a ocorrência de evento danoso. Nesse caso, muito embora exista a responsabilidade civil objetiva do Estado, a administração pública ficará isenta do pagamento de indenização ao particular. A culpa concorrente nessa situação haverá o que é a contribuição conjunta, tanto do agente público quanto do administrado para a ocorrência do evento danoso. Sendo assim, a administração pública ficará obrigada a pagar apenas parte do caso culpado.
Então tem culpa exclusiva e tem a culpa concorrente, é aquela pessoa que concorreu para aquele ato. Entretanto, o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição faz a referência à ação de regresso do Estado, que é a ação regressiva para com o agente causador do dano. E nesse caso a responsabilidade será subjetiva, ou seja, a administração necessariamente deverá demonstrar, além dos requisitos da responsabilidade objetiva, o dolo, a intenção de agir, a culpa, a negligência, a imprudência ou imperícia do agente causador do dano. A responsabilidade civil subjetiva do agente público, o que quer dizer? Reclama a ocorrência de licença dos seguintes requisitos: o evento danoso, a ocorrência do dano, o nexo causal em relação entre o dano e o agente público que praticou, o dolo ou culpa pública. O ônus da prova cabe à administração pública. A grande pergunta é de quem é a culpa? Quem produziu a culpa? Quem é o culpado? Faz essa pergunta básica. Em todas as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, como as fundações governamentais de direito privado, as empresas públicas de sociedade de economia mista, empresas permissionárias, concessionárias ou autorizatárias de serviço público, haverá total incidência dessa regra, desde que prestam o serviço público de responsabilidade civil objetiva. O jurisdicionado da responsabilidade objetiva do Estado, os órgãos da administração pública direta, temos as autarquias, respondem de forma objetiva, fundações públicas, empresas públicas, prestadores de serviço público, sociedade de economia mista, prestador de serviço público, empresa privada, prestador de serviço público. Estas respondem objetivamente, independente de culpa, de ter provocado o dano, ela responde. O jurisdicionado da responsabilidade subjetiva, por exemplo, do agente, temos a figura do agente público, as empresas públicas exploradoras de atividade econômica, subjetivo. Vai depender de culpa comprovado, se houve culpa, se houve dolo, se houve a intenção. Sociedade de economia mista também, explorador de atividade econômica. Temos 3 figuras: agente público, empresa pública e sociedade de economia mista, que vai responder de forma subjetiva. Entretanto, de antemão, para proteger o nosso direito, o contrato de gestão a que se refere a legislação é que o avançado entre o poder público e determinado entre a entidade pública da administração indireta ou entidades privadas que atuem paralelamente ao Estado podem ser classificados como paraestatais, fixando-se um plano de meta para esse mesmo tempo. Entretanto, as empresas públicas e sociedade de economia mistas e suas subsidiárias estarão sujeitas ao teto geral. O subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em espécie, receberão recursos da União, Estado, Distrito Federal ou dos municípios para pagamento de despesas de pessoal e custeio, em regra, ou seja, pelo período de tempo que forem considerados dependentes. Deficitários estão sujeitos à regra do inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Entretanto, senhor, de antemão percebemos uma análise bastante detalhada e curiosa, o que está na emenda 47 de 2005, as parcelas destinam-se a indenizar, por exemplo, o servidor por gasto em razão de uso de suas atribuições, não tendo, portanto, caráter remuneratório, e sim de ressarcimento. Seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto. Se aquela permitir, não se incorporar a remuneração, não repercute no cálculo do beneficiário previdenciário ou no teto geral, ainda que não estão sujeitos ao imposto de renda. Entretanto, de antemão, para fins do disposto, podemos analisar aí a possibilidade de fixação de um subteto único. Ao parágrafo supra, facultou aos Estados e ao Distrito Federal ter como limite máximo
para o subsídio e remuneração dos agentes públicos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, o subsídio do desembargador do Tribunal de Justiça do respectivo Estado-membro. Tais alterações que deverão e foram feitas. Até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês.